Oi pessoal, já que estamos a todo vapor falando de lançamento, a gente vai falar um pouquinho agora sobre terror noturno. A gente começa a história com três personagens muito importantes: Selena, Benjamin e Julia, que é a mãe de Selena. Selena tem uma trajetória na infância bem positiva, ela teve pais super bacanas, pais que amparavam sempre que ela precisava. Benjamin é um homem que se dedica à família, mas também se dedica aos seus sonhos. Ele quer proporcionar coisas para a família dele, mas ele também não quer deixar de existir. Ele acredita que se ele acabar indo para um emprego comum, ele vai acabar virando uma marionete da sociedade. E ele não gostaria que isso acontecesse. Porque ele tem desejo, ambições, ele tem um trabalho que ele gosta de fazer, então ele não queria abandonar isso. Júlia é o motivador de muita coisa na história. Ela é uma mulher muito ambiciosa, que quer e almeja sempre o melhor da vida. Seja uma casa nova, seja um emprego bom, seja uma estabilidade melhor do que ela já tinha. E aí ela faz críticas ao trabalho de Benjamin, à vida que eles têm no momento, e isso motiva Benjamin a procurar algo melhor. Não por ele, porque a vida dele, na cabeça dele, estava muito boa, mas pela esposa que anseia sempre viver o melhor. E aí, como ele quer fazer a esposa feliz, e a filha também, né, ele acaba optando e tem uma ideia. Eles se mudam para o interior de São Paulo e compram um parque de diversões. Pulando um pouco da história, ele reforma o parque, ele deixa tudo perfeito para que eles possam inaugurar. E a mãe dele, a esposa dele, acaba fazendo algo diferente. Ela conhece uma pessoa que faz uma certa simpatia para que o negócio dela possa crescer e eles ganhem muito dinheiro. Dando um salto no tempo, a gente já encontra a Selena numa versão adulta. Nessa fase ela já tem 25 anos, ela trabalha com o pai no parque, que cresceu muito, e a gente não fala mais sobre a mãe dela aqui. Também não vou falar para você poder ir lá ver como que isso se destrincha. Selena é uma jovem que, ao mesmo tempo que é reclusa, ela é bem extrovertida. Ela conversa com as pessoas, ela faz amigos, mas ela acaba ficando, na maioria das vezes, um pouco mais na dela. Isso faz as pessoas acharem que tem algum tipo de bloqueio, ou ela é antipática mesmo, ou tem alguma coisa que não deixa ela se aproximar muito das pessoas. Aqui a gente já atribui alguns novos personagens, mas tem um quarto personagem que também é crucial para a história, que é a avó dela, que até então é um apoio emocional muito forte para que ela consiga viver algumas fases da vida. Alguns acontecimentos começam a vir atrás de Selena e ela não entende muito. Algumas coisas paranormais começam a acontecer com ela tem algumas visitas inusitadas, ela tromba com algumas coisas que ela não consegue muito entender. E a sua avó tenta esclarecer um pouco a situação para que ela consiga visualizar fora dos olhos dela e entender como que ela vai resolver isso. Depois de alguns acontecimentos, todo mundo acha que ela ficou doida. Todo mundo acha que a coitada enlouqueceu e que ela tá tendo um surto psicótico. Mas a sua avó pede para ela conversar com uma grande amiga e entender um pouco mais do que está acontecendo, né? A partir daqui, a história já começa a ficar muito doida, porque a Selena descobre algumas coisas sobre a mãe, sobre a avó e sobre alguém, que não vamos revelar, e isso movimenta muito a vida dela. Isso faz ela se questionar muitas coisas, isso faz ela abrir mais os olhos para o que está acontecendo mesmo na realidade e muda completamente o jeito que ela vê a família dela. E nesse momento da vida, a família é muito importante.
e ela precisa tomar uma decisão. Indo já um pouco mais pro final, que é onde as coisas se revelam, e também tentando não dar alguns spoilers pra vocês, mas também já dando, viu? Porque esse vídeo é um grande spoiler. A Selena descobre que a simpatia que a mãe dela fez, na verdade, não era pra ela. Ela foi ludibriada por uma pessoa que usaria o corpo dela como um catalisador. Ou seja, ela receberia essa simpatia e o corpo dela seria usado para que essa outra pessoa vivesse no lugar dela. E aí tudo fica mais louco ainda, porque a Selena descobre quem foi, a Selena descobre quem está envolvido, e aí é que começa a grande batalha do livro. Selena precisa se manter viva, ela precisa se salvar desse perigo, onde ela se reconhece como uma pessoa que toma a frente das situações. Em nenhum momento ela fica se questionando ou ela foge. Claro, ela tenta fugir para se salvar. Mas toda vez que o perigo confronta ela dá de cara com ele sem ter medo de nada. Ela aprende a usar, a atirar, sendo que ela nunca pegou uma arma na vida. E em poucos minutos ela consegue se tornar uma pessoa muito boa na utilização de armas de fogo. E aí ela defende seu pai até onde ela consegue, porque ela é um ser humano, né? Então, contra quem ela tá lutando é uma entidade muito maior, né? Onde essa entidade possui alguns poderes psíquicos, possui alguns poderes que deixam com que sua força fique muito maior do que a dela. Ela se prejudica bastante na luta também, porque ela se fere, ela se machuca. E chega um momento da batalha que praticamente ela não tem pra onde correr. Ela vê que seu pai está super ferido, seu pai não consegue ajudar ela no decorrer da luta, e ela meio que se entrega. Ela meio que enxerga que ela não consegue mais se defender. Então, por um milésimo de segundo, ela vê que aquele oponente era realmente muito mais forte do que ela. A Selena, na verdade, ela busca entender muito sobre quem ela é. Ela busca entender muito sobre como ela se enxerga, como que a sociedade a enxerga. E em alguns flashes no livro, a gente consegue ver que na infância dela, ela se questionava muito sobre o seu corpo. Ela tinha vergonha de demonstrar uma certa feminilidade que não correspondia a ela. E ao longo da vida ela foi entendendo que talvez ela fosse outro alguém. Ou talvez aquele alguém sempre existiu e ela não conseguia entender. Mas depois de todo esse processo e chegar até aqui, ter toda essa iluminação da mente, fez ela enxergar que tinha alguma coisa que sempre incomodava ela. Alguma coisa que incomodava no corpo, nos pensamentos, na forma que ela via o mundo e que o mundo via ela também. A gente consegue entender que Selena é uma pessoa trans que está no começo. Sabe quando a gente começa a se questionar na nossa vida e a gente acha que a gente está enlouquecendo, que não é o que parece ser e talvez seja um grande surto de algum acontecimento traumático? Selena passa por isso também. E é por isso que ela não consegue enxergar muitas situações e se enxergar naquele corpo dentro daquela situação. Selena passa por esse processo e ali ela tem um choque de que talvez ela pudesse ser outra pessoa. De que talvez aquele corpo, aquele semblante, aquela ideia não fosse a dela. Mas até então ela não se denomina uma pessoa trans, porque ela não tem isso muito claro na cabeça, sabe? Mas é por onde começa, pelos questionamentos, pelo olhar dos outros para você, porque no livro a gente coloca como as pessoas a julgam, a olham, e isso incomoda, porque na cabeça dela ela é só um ser humano, então a roupa que ela tá usando não deveria significar nada,
o jeito que ela tem não deveria significar nada, porque ela só tá vivendo a vida dela. E o livro inteiro, a gente consegue ver essa ambiguidade de entender os caminhos que precisam ser entendidos e como a família dela vê isso. É muito fácil a gente colocar pessoas trans em um formato de família bem problemático. E colocar ela em um ambiente que ela está segura para idealizar qualquer coisa, deixa a história um pouco mais confortável. Não que se a gente tivesse colocado ela em um cenário de família totalmente disfuncional, ela não conseguiria ter outros apoios. Mas aqui foi o apoio que mais fazia sentido, de ter pais que soubessem quem ela era o tempo inteiro e só amassem a criança que eles criaram, que eles fizeram, e que qualquer outra coisa não importaria, porque é uma parte deles. E colocar ela nesse cenário traz uma luz que talvez as pessoas precisem enxergar, de que não muda nada. A criança que você gerou vai continuar sendo a criança que você gerou. A ideia e a visão é outra, completamente. Mas o ser, ele continua sendo o mesmo, sabe? E isso é o que deixa a história sensível, bonita, gentil, que traz essa parte mais emocional para a história. A partir daqui, eu vou deixar esse grande buraco para vocês poderem ir lá e verem como que essa parte da história se modifica e como que ela acaba entendendo muitas coisas. Estamos chamando até aqui ela no feminino porque ela começa com uma imagem e ela não termina com a imagem que talvez você esteja pensando que ela termina. É um grande processo e esse é só o começo de toda a jornada que essa pessoa pode ter. No final de tudo, o Park, todas as emoções que tinham nele se vão, porque a batalha fica tão intensa com ela, o pai dela e o monstro que está perseguindo eles, que tudo se desmorona. O parque se desfaz, tudo é consumido e é como se ela tivesse todas aquelas memórias anteriores sendo apagadas, porque ela é um novo ser humano. E a partir daí, ela vai trilhar outra jornada, outro caminho e entender mais sobre esse ciclo que se inicia e sobre as possibilidades que podem vir através dele. Eu espero que todos esses spoilers não impactem muita coisa. Eu tentei falar um pouco do livro sem falar um pouco do livro. Acredito que as partes que vão virar essa história eu não contei, mas algumas ideias que surgiram através dela eu quis deixar aqui para vocês. Em abril vai ser o lançamento desse livro e na primeira semana de abril a gente vai passar a data de quando ele vai ser lançado. Então, fica de olho em todas as nossas redes sociais, da editora ou no meu perfil pessoal mesmo, para você ficar atento para esse lançamento e poder adquirir o seu livro. Fica de olho nas nossas redes sociais, não perde nada que a gente postar. E nós esperamos muito que vocês gostem desse livro e que seja uma história que possa mudar muito a forma de pensar em alguns assuntos. Fica ligado também aqui no canal do YouTube, porque esse quadro vai trazer mais entrevistas, mais pessoas para falar sobre o universo literário, livros, estratégias e outras coisas que podem potencializar ainda mais a sua escrita. Então, não perde, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica de olho em todos os conteúdos que a gente postar aqui, tá bom?